Existe livre-arbítrio. Esse é um outro erro teológico muito grande que as igrejas modernas têm disseminado por aí afora, né? Vamos ler Efésios 2, de 1 a 5. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu, é dele que dá a vida, e a gente estava morto. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Filho da desobediência aqui, o tradutor põe uma palavra, né, para não chocar, mas filho da desobediência aqui é filho do diabo, né? Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Filhos da ira, uma tradução mais suave para não chocar, mas filho da ira é filho do diabo também, viu? Como também os demais. Versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós estávamos mortos, em nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo. Então, veja bem, como que alguém pode ter um livre-arbítrio se ele está morto? Como alguém morto, o cidadão está morto aqui, aí você fala com ele, olha, você tem a liberdade de escolher, você quer um caixão de ouro, de prata ou de bronze? Irmãos, o morto não pode escolher. Não pode escolher. Mas tem uma segunda definição, né? Também que é dada a quem não é salvo. Tem uma segunda definição também, que é escravo. Irmão, escravo tem livre-arbítrio? Escravo pode escolher alguma coisa? Então, as duas definições são claras. Não existe livre-arbítrio. Mas por que então as pessoas falam tanto de livre-arbítrio? Bom, quero dizer a vocês que não existe essa palavra na Bíblia, livre-arbítrio. Agora, se você quer saber a respeito do princípio do livre-arbítrio, irmãos, o princípio do livre-arbítrio, o homem nasceu com ele. O homem nasceu com o livre-arbítrio. O homem nasceu com o livre-arbítrio. Mas aí o que Deus fez? Deus falou para o homem assim, ó. Lembre-se, nós somos descendentes da Eva. Quando você fala do homem, né, o pecado de um afeta a todos, né? A obra boa de Jesus Cristo salvou a todos, né? Então, o que foi feito, Adão fez, afetou a todos para o mal. O que Jesus fez também afetou a todos para o bem. Todos aqueles que se arrependem, lógico. Então, o que acontece? Deus fez o homem com livre-arbítrio. Então, Deus falou para Adão e Eva, olha, aqui está a árvore do conhecimento do bem e do mal, e aqui está a árvore da vida. E vocês escolhem. Eles tinham livre-arbítrio, eles tinham liberdade em si mesmo para escolher qual dos dois eles queriam. Eles tinham liberdade em si mesmo, porque eles não tinham pecado, eles não eram escravos, eles não estavam mortos. Eles não eram escravos, então eles tinham liberdade em si mesmo para escolher. E eles fizeram a escolha. Escolheram a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando eles escolheram a árvore do conhecimento do bem e do mal, ali de imediato, né, eles pecaram e de imediato eles morreram, não fisicamente, mas morreu espiritualmente, e de imediato eles se tornaram escravos. E acabou o livre-arbítrio ali. Então não existe livre-arbítrio. Não fique teimando, não fique ouvindo essas conversas furadas dessas igrejas modernas que tem aí, que tem livre-arbítrio. Não tem. Não existe livre-arbítrio, né? E agora, mas agora que nós somos salvos, não existe livre-arbítrio para quem não é salvo, é zero. E para nós que somos salvos, existe? Também não. Mas nós estamos em Cristo Jesus recuperando o nosso livre-arbítrio a cada dia. Quanto mais santo, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais condições você tem de escolher o bem, de escolher o certo. Só que não dá para se chamar isso de livre-arbítrio. Por quê? Quanto mais santo, quanto mais maduro eu fico, mais capacidade eu tenho de escolher o bem, mas essa capacidade, ela vem de Cristo, é por causa de Cristo que está em mim, ela não vem de mim mesmo, correto? Entendeu? Então não existe livre-arbítrio nem para crente, mas existe, né, essa
Em Cristo nós temos essa liberdade. Eu não ministrei aqui a respeito da liberdade. Cristo nos libertou, e tem gente que acha que Cristo nos libertou e agora nós podemos bagunçar, porque agora eu sou livre. Não, Cristo nos libertou do pecado. Agora eu sou livre para não mais pecar. Eu posso dizer não ao pecado, mas não é pela minha força. Então eu não posso chamar isso de livre-arbítrio, porque eu posso dizer não ao pecado, mas a força que me leva, a força, de onde vem esta força para mim dizer não ao pecado, vem da pessoa de Cristo que está em mim agora, e que intercede por mim, né? Então, irmãos, o homem sem Deus, ele é como um carro desgovernado. Você puxa, ele está puxando para a direita e ele vai para o mato. Aí você puxa, mas você soltou, ele vai de novo. Você puxa, você soltou, ele vai de novo. Não tem jeito. Não tem jeito. Esse é um homem sem Deus. Ele não tem capacidade em si mesmo para ir reto. Ele não tem capacidade, né, para ir na direção reta. Ele não tem. Ele não consegue. Ele está morto, ele é escravo, ele não tem livre-arbítrio, né? Então, vamos ler mais um texto aqui para ficar bem claro isso aqui. Olha aqui. Romanos 8, 5-9. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte. Quer dizer, todos que não são nascidos de novo, que estão, né, na carne, vai estar caminhando para a morte. Todo passo que ele dá, ele vai em direção à morte. Mas do Espírito para a vida e paz. Versículo 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. O homem que não é nascido de novo, ele é inimigo de Deus. Ele não tem uma consciência plena, mas ele é inimigo de Deus. Ele odeia Deus, ele quer fazer mal a Deus, ele quer humilhar Deus. Ele não percebe. Ele não tem uma consciência plena, mas o homem, a Bíblia é clara. O homem que não nasceu de novo, ele é inimigo de Deus. Como é que você vai querer fazer coisa boa se você é inimigo de Deus? Não tem como, né? Então, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eles não podem, não tem jeito, eles não conseguem. Entendeu? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E de fato, o Espírito de Deus, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se o Espírito de Cristo habita em você, então você já tem condições de fazer escolhas, né? Esse aqui está errado, não vou fazer aquilo ali, que esse aqui é o certo. Então você já tem decisão, você tem condições de fazer a escolha, mas na verdade você não está fazendo essa escolha boa por sua força própria. É o Espírito que te dá a força, que está em você que te dá a força. Por isso, quando você faz uma escolha boa, né, a honra e a glória é para Ele, porque é só Ele, porque tudo é por Ele e para Ele. Mas quando você faz uma coisa errada, aí foi a sua carne, aí foi você mesmo. Por isso nós somos responsáveis pelos nossos atos. Por isso nós não temos livre-arbítrio, Deus está no controle de tudo, ninguém pode mudar os planos de Deus, mas nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? Somos responsáveis. Não tem aquela ideia, mas se Deus está no controle de tudo, nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for da vontade dele. Então, também, se eu fizer a coisa errada também, não tem problema, né? Não, tem sim, né? Tudo é Deus, mas nós somos responsáveis pelos nossos atos. Amém?